meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 9, que diz: Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Bom, meus amados, aqui no livro de Atos, nós temos acompanhado e lidado com as mais diversas situações, tanto das circunstâncias humanas, de governos, de prisões, de relacionamentos, quanto também de questões espirituais, seja da pregação da palavra de Deus, a conversão de pessoas, de milagres, e aqui agora vamos ver uma outra questão também ocorrendo, né? A questão da feitiçaria, nesse personagem aqui chamado Simão, o Mago, que aparece aqui na história de Atos, que vai ser confrontado pelos apóstolos. Bom, queridos, feitiçaria é algo que existe. Existiu na antiguidade, existe hoje e provavelmente existirá sempre, até a volta de Jesus, pelo menos. E aí nós temos que ter diversos cuidados com isso. Por quê? Porque as pessoas geralmente, queridos, procuram analisar as questões baseado se ocorreu ou não. Aconteceu um milagre? Ah, então é Deus operando. Não. Se ocorreu um milagre, algo sobrenatural ocorreu. Agora nós sabemos que no plano espiritual existem as forças da luz e existem as forças das trevas. Então, para mim, assim, é um absurdo completo um cristão que se diz conhecer a palavra de Deus, quando ocorre um milagre, fala, oh, glória a Deus. Coopera, glória a Deus por quê? Foi Deus que fez? Você viu Jesus ali fazendo? Viu? Não, né? Então, vamos ver quem é que realizou esse milagre. Antes de celebrar e abraçar aquela pessoa como um agente de Deus, como um instrumento de Deus. Porque os milagres são utilizados frequentemente como um objeto de engano, como um instrumento para enganar os tolos, que ficam impressionados com o sobrenatural, ignorando essa realidade óbvia que todo mundo sabe que existem as forças das trevas. Apocalipse 13. Apocalipse 13 diz: Eu vi subir da terra outra besta. E o que ela fazia? Operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. Então veja só, ela enganava. O que é enganar? Enganar é se passar por algo que não é. Então enganava como? Provavelmente se fazendo como um grande servo de Deus. Olha, eu vim aqui em nome do grande Deus, ou em nome de Jesus, e fez grandes sinais, descendo até fogo do céu. O que distingue uma pessoa, amados? Não é o milagre acontecendo. Como o próprio Jesus falou, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu não os reconhecerei. Eles dirão, espantados, mas, Senhor, nós fizemos milagres no teu nome. Olha só, faz a lista aí. Milagres no teu nome. Profetizamos em teu nome. Expulsamos demônios. Vou repetir, em teu nome. Então, olha só, as três grandes características que 99,99999% dos cristãos usam para identificar um grande homem ou mulher de Deus, quais são? Profecia, um milagre, expulsão de demônios. Os três sinais aquelas pessoas tinham, e o que Jesus disse? E Jesus diz, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não os conheço. Então veja só, se identifique, meu irmão, se examine agora, diante da palavra de Deus. Se chegar uma pessoa e diante dos seus olhos expulsar, ou supostamente expulsar um demônio, se diante dos teus olhos
realizar um milagre que você está vendo, não é que ninguém contou, não, você está vendo. Realizou um milagre diante dos teus olhos e profetizou diante de você e no dia seguinte aconteceu. Você vai ou não vai chamar esse homem de um grande homem de Deus? Agora, diante disso, o Jesus está dizendo: afaste-se de mim para essa pessoa que pratica a iniquidade. Eu não te conheço. Então, uma pessoa de Deus, você olha a árvore pelos frutos. Essa pessoa ensina o evangelho. Se não ensina o evangelho, faça o que o apóstolo Paulo diz. Olha, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, verso 8 e verso 9: se eu, apóstolo Paulo, que faço milagres, expulso demônios e profetizo, ou um dos apóstolos, ou mesmo um anjo dos céus, lhes ensinar um evangelho diferente, que esse seja considerado anátema, amaldiçoado. E ele ainda repete, ele diz: e outra vez eu vos digo, se eu, ou um apóstolo, ou um anjo do céu, lhes anunciar um evangelho diferente, seja considerado anátema, maldito. Veja, queridos, o anticristo, Jesus cansou de dizer que ele virá fazendo sinais, maravilhas e milagres. Isso não é sinal de que é uma pessoa de Deus. De novo, há o engano. A besta faz sinais para enganar. Ou seja, se a besta aparecer, se você tiver esses critérios, você vai segui-la, ouvi-la, obedecê-la, financiá-la, falar bem dela para todo mundo, vai atrair muitos para ela. Agora, os verdadeiros que estão vivendo uma vida virtuosa e pregando o evangelho, muitas vezes estão escanteados. Em Êxodo, a gente sabe lá que os encantadores de Moisés, eles faziam sinais diferentes. Faziam com seus encantamentos, transformando a vara em serpente. E isso em todo lugar. As pessoas que seguem a feitiçaria, que às vezes não são bobos, é porque eles veem coisas acontecendo. Eles veem porque existe a operação das trevas. Então, ocorre coisas lá. E elas se impressionam com isso. Então, como Atos 16 diz, nós vamos chegar lá. Havia um adivinhador que adivinhava as coisas e dava grande lucro aos seus senhores. Adivinhava. E é o que Deuteronômio 18 diz e repete. Deuteronômio 13 diz: se um profeta se levantar no meio de ti, ou alguém que tem sonhos, e te anunciar um sinal ou prodígio, então a pessoa está profetizando, e olha só, e suceder o sinal ou prodígio que ele houver falado, então ele profetizou e aconteceu, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, não, meu irmão, pelo amor de Deus. O texto continua. Só que ele te convidar a seguir outros mandamentos, os quais não conheceste, não ouvirás a palavra daquele profeta ou daquele sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se você ama o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que você tem que fazer? Após o Senhor vosso Deus andareis. E a Ele, a Deus, não a profetinha, nem a milagrezinho, não. A Ele, vosso Deus, seguireis e temereis. Aos mandamentos dele guardareis. E a voz de Deus ouvireis. E a Ele servireis. E a Ele vos apegareis. Na época do Antigo Testamento, olha o que acontecia. E aquele profeta, ou sonhador, aconteceu a profecia dele, mas o que vai acontecer? Morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. O Antigo Testamento era um período mais duro com essas coisas. Hoje eles são aplaudidos. Então, meus irmãos, vamos parar de seguir magos e feiticeiros e enganadores, mesmo que estejam falando de Deus ou falando em nome de Jesus, porque Jesus disse que isso aconteceria. Viriam e falariam em meu nome. Não os seguis, não os ouvis. Pode profetizar, pode fazer milagre, pode expulsar demônio. Não interessa.
Se não prega o evangelho da verdade, não siga. E olha que interessante, esse Simão Mago se dizia muito importante. Você já vê isso de cara. Esses milagreiros, as pessoas, eles sempre se põem como grandes, importantes e poderosos. Você não vê a marca da humildade, a marca do servir. Então vamos ter cuidado, queridos. O apóstolo Paulo diz, o diabo ele não aparece de tridente e com um chifre e rabo. Ele aparece, o apóstolo Paulo diz, transvestido de anjo de luz, para poder enganar. E ele diz, e semelhantemente, os seus servos, os servos do diabo, se disfarçam de ministros da justiça. Então eu espero, queridos, que vocês entendam isso e avaliem as questões conforme o Evangelho. A pessoa tem que pregar o Evangelho, pregar Jesus, jamais se exaltar, ensinar a graça, ensinar o amor, não sair cobrando, nem saqueando as pessoas, nem escravizando almas, porque as pessoas se fazem de muito importante para escravizar almas. Então, tem que pregar o Evangelho. Se não pregar o Evangelho, seja considerado anátema. Então, meus amados, cuidado com feitiçaria, cuidado com sinais. Vamos para a palavra de Deus. Vamos para junto do Pai. E se você precisa de algo, não corra atrás de pessoas, vá ao teu Pai. O que Jesus ensinou? Você está precisando de algo, vai dar dinheiro para não sei quem, vai buscar não sei quem. Não, Jesus diz. Olha como o Evangelho é diferente, olha como o Evangelho é simples. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Pronto, acabou. Resolvido o problema. E aí você não se coloca sob o risco de ser enganado, de ser ludibriado, de se tornar massa de manobra, de virar correio, curral eleitoral, de ser saqueado as suas finanças. Vamos para Jesus, meus amados. Vamos para Jesus. Ele é um porto seguro no meio de toda a confusão que há por aí. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.